Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Com a proximidade das festas de final de ano, é importante ficar de olho no expediente bancário. O horário será alterado. Quem traz as informações é a repórter Michele Veiga. As festas de final de ano alteram o expediente bancário. Na véspera do ano novo, dia 31, não haverá expediente. As compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo o TED, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Somente o PIX, sistema que funciona 24 horas por dia durante todo o ano e feriados, poderá ser feito normalmente. As compensações bancárias também não serão efetivadas. No dia 30 de dezembro, as agências funcionam normalmente no país, bem como a partir do dia 2 de janeiro. Contas de consumo, água, energia, telefone, etc., com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, no dia 31 e no dia 1º do 1, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multas. A resolução do Conselho Monetário Nacional não considera dias úteis para fins de operações bancárias os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis e os canais digitais, como celulares e computadores dos bancos, para a realização de transferências e pagamentos de contas e demais serviços. É importante ficar atento. Ainda falando de economia, vamos falar sobre a alta do dólar. O dólar puxou a inflação do aluguel neste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no mês de dezembro, o indicador também registrou aumento. Depois de despencar no ano passado, o Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como a inflação do aluguel por ser referência em contratos de locação, fechou o ano com alta de 6,54%. As informações foram publicadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em dezembro, a alta foi de 0,94%. Já em novembro, o IGPM foi de 1,30%. Apesar da elevação, o resultado de 2024 veio um pouco abaixo do esperado. Analistas estimavam um aumento de 6,7% entre janeiro e dezembro. A inflação do aluguel fechou o ano em alta, após uma queda histórica de 3,18% no ano passado. Foi a maior deflação para o período desde o início da série, iniciada em 1989 commodities. Preços administrados e mão de obra foram os componentes que mais pesaram nos índices que compõem o IGPM no mês de dezembro. No índice de preços ao produtor amplo, o preço do café foi o principal destaque. O insumo teve alta de 28,82% no mês, influenciado pelo clima e pelo câmbio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, fechou o ano com uma taxa de 4,71%. Apesar do índice vir abaixo do esperado em dezembro, os dados mostram que a inflação segue pressionada e reforçam a necessidade de uma política monetária mais rigorosa para conter os preços. O Grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável por essa elevação, com aumento de 1,47% no mês e acumulando 8% no ano, representando a maior contribuição para o índice anual. Itens como óleo de soja e carnes tiveram aumentos significativos em dezembro. Já produtos como batata inglesa, tomate e leite longa-vida apresentaram queda nos preços. O grupo Despesas Pessoais registrou alta de 1,36% em dezembro, influenciado pelo aumento de 12,78% no preço do cigarro, decorrente da elevação da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, a partir de 1º de novembro. No grupo Transportes, houve aumento de 0,46%, com destaque para alta de 4,43% nas passagens aéreas. O grupo Habitação representou queda de 1,32% em dezembro, impactado pela redução de 5,72% na energia elétrica residencial, resultado da
adoção da bandeira tarifária verde, que não implica cobrança adicional nas faturas. O IPCA 15 é considerado uma prévia da inflação oficial e reflete as variações de preços para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos nas áreas urbanas. A China abriu investigação contra a importação de carne bovina após excesso de ofertas. A medida atende a uma solicitação da Associação Chinesa de Agricultura Animal, que representa o setor. A China iniciou uma investigação sobre a carne bovina importada. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio chinês. A análise abrange o período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2024, segundo o comunicado oficial. A entidade alega que o aumento das importações tem gerado impactos negativos na indústria nacional, com uma relação direta entre o crescimento das compras externas e os prejuízos enfrentados pelo setor. O anúncio deixou os pecuaristas brasileiros em alerta, já que a China é responsável por quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil, o equivalente a mais de 1 milhão de toneladas vendida para o país asiático. De acordo com o Ministério de Agricultura e Pecuária, o governo federal, junto com o setor exportador, buscará demonstrar que a carne bovina exportada para a China não prejudica a indústria local. Pelo contrário, é um importante complemento à produção chinesa. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne disse em comunicado que está comprometida em cooperar com as autoridades chinesas e brasileiras e se colocou à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos e participar ativamente do processo de investigação. Após 8 meses da enchente que devastou o estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos seguem sentindo os efeitos do maior desastre climático do estado. Quem já era pobre ficou mais ainda. Algumas pessoas, inclusive, foram morar nas ruas e agora passam fome. Quem traz as informações é o Guilherme Souza. Já se passaram 8 meses das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e os gaúchos seguem sentindo os efeitos do maior desastre climático do estado. Se já não bastasse a inúmeras pessoas terem que lidar com as perdas de bens e até de amigos e familiares, agora a tragédia impõe um novo desafio desconhecido até então para muitos: a fome. De acordo com dados divulgados pelo governo do Rio Grande do Sul, desde maio, a pobreza aumentou em 15,4% aqui no estado. No mesmo levantamento, um outro número chama atenção. As famílias de baixa renda cresceram 4,1%, agravando a insegurança alimentar e deixando quem já era pobre ainda mais carente. Além disso, uma outra pesquisa feita pelo Ministério Público do Estado apontou que o Rio Grande do Sul tem quase 15 mil pessoas em situação de rua. Entretanto, dispõe de apenas 2.185 vagas em albergues. Porém, este levantamento foi feito antes da enchente, ou seja, tudo indica que o número esteja defasado, considerando que muitas pessoas perderam suas casas com a tragédia climática. Na capital do estado, moradores relatam que estão presenciando cada vez com mais frequência a presença de pessoas em situação de rua espalhadas pela cidade. E até o momento não se tem nenhum dado oficial atualizado por parte do governo sobre esta triste realidade. Que o uso excessivo de telas pode afetar a saúde mental não é novidade. No entanto, um novo alerta tem preocupado especialistas e famílias: o impacto crescente em idosos. Pesquisas conduzidas por terapeutas ocupacionais da Universidade Federal de Minas Gerais indicam que o uso excessivo de telas está relacionado a um aumento nos sintomas de estresse, depressão e ansiedade. Um dos dados mais surpreendentes do estudo foi o impacto observado em idosos, faixa etária inicialmente considerada menos propensa a esse tipo de dependência tecnológica. Embora imagine que as dificuldades com tecnologia ou declínio cognitivo natural seriam barreiras para o uso excessivo, os resultados mostram que muitos idosos estão desenvolvendo ansiedade generalizada relacionada ao medo de ficar desconectados. Essa condição, conhecida como nomofobia, é caracterizada por sintomas como nervosismo, suor excessivo e até taquicardia diante da possibilidade de estar sem celular. Entre os fatores que tornam os idosos mais vulneráveis a essa dependência estão o isolamento social, o sentimento de
exclusão e a alta prevalência de transtornos de humor. Essas condições podem ser agravadas por um uso inadequado de dispositivos móveis, levando não apenas a problemas de saúde mental, mas também a riscos como golpes financeiros e vício em jogos digitais. O estudo destaca a necessidade de estratégias específicas para promover o uso saudável da tecnologia nessa faixa etária, combinando educação digital com iniciativas para reduzir o isolamento e fortalecer os laços sociais para aumentar a qualidade de vida desses idosos. E veja a seguir, turistas chegam ao Rio e devem lotar hotéis para o Réveillon. A reportagem completa no próximo bloco. Nós voltamos já já. Pela primeira vez em quase 100 anos da Universidade Federal de Minas Gerais, o indígena fez história e se formou em medicina na mais conceituada faculdade do estado. O novo médico é o Otávio Cachixó, de 30 anos, que nasceu e cresceu na aldeia Capão do Zezinho, que tem aproximadamente 89 indígenas e fica na margem do Rio Pará, na cidade mineira Martinho Campos. Desde jovem, ele sonhava em ser médico, mas por conta de todas as dificuldades de estudo, ele pensou em desistir diversas vezes. Até que em 2018, a aldeia toda vibrou com a aprovação na principal faculdade do estado. Agora, em 2024, a aldeia celebra o primeiro cachixó a receber o diploma e sem negar as raízes. Durante os 6 anos de curso, Otávio sempre tentou ajudar o território indígena e fez um internato em algumas aldeias. Na colação de grau, o formando subiu ao palco com um maracá, que é um instrumento musical indígena, e um cocar na cabeça. Agora, Otávio sonha em abrir as portas para outros indígenas. Nas redes sociais, ele disse: que eu não seja o único, e sim a referência da continuidade. Parabéns, meu cara. E olha só que número alarmante. Em apenas 11 meses, o Brasil registrou quase 4.000 acidentes de trânsito. E a causa é embriaguez ao volante. Esse número representa um aumento de 7% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Um balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal apurou que entre os meses de janeiro a novembro, o Brasil registrou 3.507 acidentes de trânsito causados por embriaguez ao volante. Mais de 3.600 pessoas foram detidas por conduzirem veículos sob influência de álcool e quase 3.000 ficaram feridas. 178 óbitos foram registrados. O número de acidentes representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. A lei seca, que foi estabelecida no Brasil em 2008, proíbe qualquer quantidade de álcool durante a condução de veículos. Caso a lei seja violada, o motorista é multado em R$ 2.934,70, além de ter a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Se o teste do bafômetro registrar a presença de álcool acima de 0,34 mg por litro, a conduta é caracterizada como crime de trânsito, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão, além da proibição da licença para dirigir. Durante o período de 20 a 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias federais de todo o país. Foram realizados 68 mil testes de alcoolemia, sendo mais de 1.000 condutores atuados e 97 detidos por dirigir sob influência de álcool. E para a semana da virada do ano, a corporação informou que vai realizar outra operação para evitar riscos nas pistas. Mas é fundamental que os condutores saibam os riscos que a embriaguez ao volante provoca para todos que estão nas rodovias federais e não misturem álcool e direção. E no Mato Grosso do Sul começou a operação da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de combater a embriaguez ao volante. O repórter Wellington Pael traz as informações. O foco principal este ano é o combate ao consumo de álcool por condutores. Isso porque a alcoolemia foi a principal causa de acidentes em rodovias federais em 2024. Foram 3.507 casos até novembro, ou seja, 7% a mais do que o mesmo período do ano passado. 178 pessoas morreram nas estradas porque os motoristas dirigiam alcoolizados. Vale lembrar que a Lei Seca de 2018 estabelece tolerância zero para o álcool e direção, já que é considerada infração grave
gravíssima, que pode levar a multa, suspensão da carteira de habilitação e até levar o motorista preso. Com determinada dosagem que a pessoa bebeu, ela, além de dar multa, ela ainda é presa em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante. A pessoa que ingere álcool, muitas vezes é muito comum as pessoas falarem, mas a vida inteira eu bebi e dirijo, né? Quando você bebe, você perde a sua velocidade de reação. Então, muitos acidentes que seriam evitáveis ou seriam evitados, a pessoa embriagada ela não consegue evitar. Então, isso gera exaspera em muito a chance de você se acidentar, né? A Operação Ano Novo é uma das ações do programa Rodovida, que segue até a primeira semana de março. Nesse período, a segurança viária é reforçada para evitar acidentes de todos os tipos, especialmente os provocados por imprudência, como é o caso do excesso de velocidade, uso de celular ao volante e das ultrapassagens proibidas. Um alerta da PRF para quem ainda vai pegar a estrada é lembrar de atestar muito bem os itens obrigatórios de segurança e também o estado de conservação dos veículos. É preciso muita atenção. Sem dúvida, o que mais chama a atenção no Rio é a famosa queima de fogos, uma tradição muito comum na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Mais de 700 mil pessoas são esperadas para o Réveillon. Mas 3 cidades já anunciaram que não vão realizar a queima de fogos. Isso porque, nos últimos anos, um debate foi criado sobre o impacto do barulho para pessoas com espectro autista, acamados, idosos e animais de estimação. A Prefeitura da Praia Grande foi a primeira a se pronunciar dizendo que não terá queima de fogos. Foi levado em conta as manifestações públicas dos moradores, em defesa de pessoas com espectro autista, animais de estimação, idosos e acamados. Outra cidade que não terá programação é Itanhaém. A Prefeitura divulgou que diversas atividades culturais e esportivas acontecerão na primeira semana de janeiro. Em compensação, o show pirotécnico não vai acontecer. Em Mongaguá, os turistas e moradores também não vão assistir à queima de fogos de artifício. Em todo o restante da Baixada Santista, o show foi confirmado. No Guarujá, a virada será recebida com 20 minutos de queima de fogos. A atração terá 2 pontos de exibição, no Mirante do Morro da Campina e na Praça 14 Bis. No litoral norte, Ilhabela promete uma grande festa, com shows gratuitos e queima de fogos em diversas praias. Agora vamos falar de esporte. O governo proibiu qualquer associação de casa de apostas nessa edição da Copinha. O intuito é preservar a saúde mental dos jovens e adolescentes. Prestes a iniciar o principal campeonato de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, uma determinação do governo chamou bastante atenção. Isso porque foi proibida a participação das famosas bets nesse campeonato. Ou seja, não haverá possibilidade de se fazer apostas nas partidas da Copinha. Se apenas isso já poderia trazer prejuízos a algumas casas de apostas, o governo foi além e também proibiu qualquer associação das bets durante todo o campeonato. No decreto da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foram definidos 4 pontos que estão proibidos nessa edição da Copinha. São eles: apostas nos jogos, patrocínios de casas de apostas nos uniformes das equipes, publicidade e propaganda nos estádios que se associem às apostas e propaganda de agentes e operadores de apostas durante a transmissão de partida, em meio televisivo, radiofônico ou pela internet. Em resumo, o governo informou que as medidas foram tomadas unicamente por ser um campeonato que conta com jovens e adolescentes e que o interesse do Estado está em proteger a saúde mental, comportamental e emocional dos jovens, que geralmente é muito afetada devido às apostas. Estamos a poucos dias do Réveillon. Para muita, a expectativa só aumenta. O estado do Rio de Janeiro espera receber milhões de turistas de diversas regiões do mundo. Quem traz as informações é o Anderson Nascimento. Com o Réveillon se aproximando, quem pretende visitar o Rio de Janeiro para comemorar a virada do ano já começa a correr com os esquemas de turismo e hospedagem na cidade. Há 5 dias da grande festa, mais de 80% dos hotéis do município já se encontram sem vagas. Este ano, a Rio Tour espera que o público da festa em todos os palcos da cidade seja maior do que as 5 milhões de pessoas registradas no ano passado. Segundo a estimativa da empresa, destas 5
5 milhões, mais de 2 milhões devem se reunir em uma das maiores e mais conhecidas festas do Réveillon do planeta, a queima de fogos em Copacabana, na zona sul da cidade. Além da lotação na areia e nos arredores dos palcos, teremos lotação também no mar, já que 6 navios de cruzeiros foram autorizados pela Capitania dos Portos do Rio a ancorar em frente à praia para acompanhar o espetáculo. A previsão é de que 200 a 300 embarcações de menor porte, como barcos de esporte, turismo náutico e de transporte de passageiros, sejam inspecionadas também, para que possam ancorar próximo à praia. Além dos palcos principais em Copacabana, a Prefeitura anunciou que dezenas de estruturas estarão espalhadas pela cidade para que as centenas de milhares de pessoas que virão ao Rio para acompanhar a virada possam desfrutar desse momento. No último ano, a cidade do Rio faturou mais de 3 bilhões de reais com a movimentação de turistas no Réveillon. E com o aumento no número de pessoas visitando a cidade, a expectativa é que esta quantia seja ainda maior neste ano. Aproveito para compartilhar com você que o seu Réveillon seja muito especial com a sua família. Essa edição fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação por aqui ou também no YouTube. Um ótimo final de semana. Fique com Deus. Tchau!